Convido você que está se preparando para a prova teórica do Detran, quer testar seus conhecimentos, conhecer, aprender questões, além de ver muitas dicas, aprender, né? Muitas dicas, muitos macetes para te ajudar a garantir a sua aprovação. Esse vídeo foi especialmente feito para te ajudar. Eu sou a Prof. Lu Mendes, sou instrutora de trânsito há mais de 18 anos e nesse vídeo aqui você vai encontrar o simulado de número 2 do nosso super e-book, do nosso super PDF, que é um mega combo de simulados com mais de 300 questões. Nós já fizemos o vídeo de todas as questões do simulado número 1 e agora a gente vai começar com o simulado número 2. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo e não esquece, claro, de deixar aquele seu joinha, aquele seu like. E começando a nossa primeiríssima questão, vai dizer o seguinte... Questão 1. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização, ele já contou, não teve autorização, resulta no quê? Olha a dica. Toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo para consertar, tiver algo faltando, vai gerar a retenção. Mais precisamente, a retenção para regularização. Anotou essa dica? Se não anotou, anota aí. Sempre que tiver algo faltando, tiver algo para arrumar, vai gerar a retenção para regularização. E vamos às alternativas. Na letra A, ele fala em remoção do veículo e multa. Na letra B, ele fala em apreensão da CNH e retenção do veículo e multa. Na letra C, ele fala em apreensão da CNH e multa. E na letra D, retenção do veículo para regularização, multa, infração grave. Bom, vamos descartar a apreensão, porque definitivamente não vai gerar a apreensão da CNH. Ah, professora, mas na letra B tem a retenção, sim. Só que aqui vai ter um item que está certo e um item que está correto. Ou seja, vai anular a questão. Na letra A, ele vai falar em remoção, mas o que é remoção? Remoção é quando você está estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação, atrapalhando a locomoção dos demais. Tipo, na frente da garagem de alguém, numa vaga que não pertence para você, entre outros. Então, não é remoção. E na letra D, ele vai falar em retenção do veículo para regularização, multa e é uma infração grave com 5 pontos, que é a nossa resposta correta. Dica: sempre copiem a pergunta, então vai lá. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em... E copia a resposta. Retenção do veículo para regularização, multa, infração grave, 5 pontos. Mas se você não quiser anotar e você quiser adquirir o PDF, o e-book completinho com as mais de 300 questões, vai estar aqui embaixo o link para você poder adquirir, caso você tenha condições, caso você possa, né, dar um up ainda maior aí para garantir a sua aprovação. Questão 2. A atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é... Se ele quer que você incorpore uma atitude ao modo de dirigir, essa atitude precisa ser positiva, ok? Olha essa dica, tem que ser positiva para você e para os demais usuários das vias. Na letra A, ele fala, não reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se de cruzamento. Será que isso é positivo ou é negativo? Letra B, quando muito calor, os motociclistas usarem o capacete no braço. Será que pode? Qual que é a infração por não usar capacete? Lembra? Se você lembra, deixa aqui embaixo na descrição. Mudar de pista sem avisar, parar em fila dupla sempre que puder. Será que essa atitude é positiva ou é negativa? E letra D, ao invés de acelerar, quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. E aí, qual que você acha que é a alternativa certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Bom, vamos por alternativas. Letra A, não reduzir a velocidade, já começa errado. Por quê? Por mais que o cruzamento, por mais que a preferência seja sua, é sempre interessante você reduzir um pouquinho a velocidade. Afinal de contas, se você está
com a velocidade um pouquinho mais reduzida, você vai ter muito mais chances de evitar um sinistro, uma colisão, caso, né, o outro condutor acabe avançando, furando a preferencial. Letra B. Quando muito calor, motociclista usar o capacete no braço? Definitivamente não. Por quê? Não usar capacete, seja pelo condutor, pelo motociclista ou pelo garupa, é uma infração gravíssima, com 7 pontos, e ainda gera o quê? A suspensão da habilitação. Mas, prof. Lu, e se eu tiver na PPD? Então, vai suspender PPD? PPD não suspende, PPD caça. Ou seja, se você tiver uma infração grave, gravíssima, ou você for reincidente em infração média durante os teus 12 meses da PPD, eu sinto muito, mas a tua PPD será cassada e você vai ter que começar o processo de novo, tá? Na letra C, mudar de pista sem avisar. Constitui infração não sinalizar as suas manobras e também constitui infração parar em fila dupla. Então, só nos restou a letra D. Ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Previsão significa, vamos de dica? Quando você assiste lá ou quando você pega o teu celular para ver a previsão do tempo, o que ele vai te dar? Ele não vai te antecipar a possibilidade de fazer sol ou a possibilidade de fazer chuva? Não é algo exato, é uma previsão. Pode ser que diga que vai chover, mas faça sol. Pode ser que faça sol, mas de repente começa a chover. Então, é uma previsão, certo? Ele está antecipando para você uma situação que poderá ou não acontecer. Gostou dessa dica, né? Então, vamos às alternativas. Letra A. Antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. Letra B. Saber procedimentos seguros de manutenção do veículo. Letra C. Ter domínio técnico sobre o veículo. Ou letra D. Manejar o veículo com desenvoltura. Manejar vai vir de habilidade. Então, não é previsão. Saber procedimentos seguros de manutenção do veículo também não tem a ver com previsão. E ter domínio técnico sobre o veículo também não. Agora, antecipar uma situação de perigo para evitar um acidente, sim. Isto chama-se previsão. Então, previsão é prever, é prevenir, é antecipar situações de perigo a fim de evitar acidentes. 4. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Olha a palavrinha-chave em destaque. Desobedece. Se ele está falando desobedece, significa que dessas 4 alternativas aqui, 3 delas estão certas. Uma está errada. Viram como mudou? Na questão anterior, nós tínhamos 4, 3 estavam erradas e uma estava certa. Nessa aqui vai mudar. Por quê? Porque tem o desobedece. Poderia ter o errado, poderia estar o exceto, poderia estar o incorreto, poderia estar o que não se deve fazer. Entenderam? É ao contrário. Então, das 4 alternativas, 3 delas estão, certíssimas. E uma está errada. E é essa alternativa errada que ele quer que você marque. Então, vamos ver. Letra A. Só se deve usar farol alto quando não houver outro veículo vindo à frente. Só que isso é uma atitude correta, é uma atitude positiva. Entenderam? Letra B. Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Não. Quando for pista simples, apenas uma faixa por sentido, inclusive é proibido. Então, é claro que você não vai ultrapassar. Então, vejam que também é algo positivo. Entenderam? Letra C. Não se deve reduzir velocidade para acessar o acostamento. Opa, pera lá. Imagina uma situação. Você está vindo de uma rodovia a 100 km por hora e você vai sair do acostamento.
Você vai sair nos mesmos 100 km por hora? E se tiver degrau no acostamento? E se tiver desnível? E se tiver buraco? Prestou atenção que aqui essa atitude não condiz com a realidade? É uma atitude negativa? Letra D. Para fazer retorno, deve-se aguardar uma oportunidade no acostamento. Também é correto. Por quê? Se eu estou numa rodovia e eu deixo de entrar à direita, eu deixo de aguardar na direita para virar ou mesmo para fazer um retorno para a esquerda, eu estou cometendo uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, sim, eu devo aguardar, para fazer esse retorno, eu devo aguardar uma oportunidade no acostamento. Aquela frase que você tem que entrar para a direita para virar para a esquerda. Isso também está correto. Então, vejam que a única que está errada, a única que você não deve fazer é justamente dizer que não se deve reduzir velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque eu devo reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Como é a alternativa errada, é o que desobedece, então a letra C é a nossa resposta correta. Quando ele diz que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque na verdade eu preciso sim reduzir um pouco a minha velocidade para poder acessar o acostamento e assim não trazer risco nem para mim e nem para os demais usuários das vias. Questão 5. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente aonde? Bom, primeiro, nós precisamos entender o que são ciclomotores. Ciclomotores são, olha a dica, ciclomotores são aqueles veículos lentos, que têm até 50 cilindradas, ou que pegam velocidade máxima de 50 km por hora, teoricamente. Bom, se ele é um veículo lento, em qual lugar ficam os veículos mais lentos? Letra A, sobre as calçadas. Letra B, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Letra C, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, nas vias de trânsito rápido. E aí, aonde que vocês acham que os ciclomotores devem preferencialmente ser conduzidos? Vamos eliminar duas que definitivamente não são. Sobre as calçadas, porque tudo que tem roda, roda na rua. Nas vias de trânsito rápido também não, porque são proibidos. Então, definitivamente, não é nenhuma dessas duas respostas. E agora, é no centro mais à direita ou é na esquerda mais à direita? Olha que confuso. Eu vou ficar na esquerda, só que mais à direita. Vejam que não faz sentido essa resposta. E nós lembramos, né, quando nós estudamos, principalmente a parte ali da via, quando tem mais de uma pista de rolamento, que a pista da direita vai ser uma pista destinada aos veículos de menor velocidade ou de maior porte, concordo? Então, se a direita é para os veículos de menor velocidade e se o ciclomotor ele é um veículo lento, então sim, ele vai ficar no centro da faixa mais à direita da pista de rolamento. Mas como isso? Bom, vamos imaginar que aqui nós temos uma faixa, temos uma pista, certo? Ele vai ficar aonde? Ele vai ficar no centro. A faixa que nós transitamos, que nós imos, é a da direita. E aqui, teoricamente, a gente volta, é a da esquerda, certo? Então, a minha pista é essa daqui, a pista da direita. Então, eu vou ficar nesta pista, só que pendendo mais para a direita, ou seja, eu vou ficar aqui no cantinho, o mais próximo da direita da pista de rolamento. Então, sim, ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ou ele poderia falar apenas mais à direita da pista de rolamento. As duas respostas estariam corretas. 6. Em via urbana. Via urbana é o quê? São as vias que estão dentro da cidade, que são 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Mas qual delas
tem a velocidade máxima de 60 km por hora. Sempre que vocês forem ler as perguntas questionando a velocidade de uma via, por favor, prestem atenção se ela está falando da máxima ou se ela está falando da mínima, que vai ser sempre a metade. Bom, aqui é a máxima. Máxima de 60 km por hora é na qual? Letra A, arterial. Letra B, local. Letra C, coletora. Ou letra D, trânsito rápido. Qual via dessas tem velocidade de 60 km por hora? Eu vou começar da menor. A local vai ser 30 km por hora. Então, não é. A coletora vai ser 40 km por hora. Então, também não é. A arterial será 60 km por hora. Opa, achamos aqui, ó. Arterial, letra A, 60 km por hora. E a trânsito rápido, 80 km por hora. Lembrando, a via de trânsito rápido, a prioridade é dos veículos e é proibido o trânsito de ciclomotores. Então, anote essa dica que é bem importante. Ele pode questionar, né, qual a via aonde os veículos têm preferência, têm prioridade de passagem. É a via de trânsito rápido, na qual será proibido o trânsito de ciclomotores. E a via que é 60 km por hora, a máxima é arterial. Lembrando que para todas essas vias, a mínima será a metade. Por exemplo, na arterial, se a máxima é 60, a mínima será 30. Se na trânsito rápido a máxima é 80, a mínima será 40 km por hora. Questão 7. O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, deve: letra A, reduzir a velocidade para manter a estabilidade. Letra B, trafegar em zigue-zague dentro da própria faixa para neutralizar o impacto do vento. Letra C, acelerar a fim de aumentar a força de atrito entre os pneus e a pista. Ou letra D, segurar o volante levemente a fim de reduzir o risco de capotagem. Bom, sempre que você estiver em qualquer condição adversa, seja um vento forte lateral, seja uma pista escorregadia, seja chuva, neblina, garoa, cerração, você está cansado, está com fome, está estressado, a dica é muito clara. Reduzir velocidade. Qualquer condição adversa, qualquer fator que aconteça que vai atrapalhar a tua direção, você vai reduzir. Então, tem o vento forte? Vai reduzir. Começou a chover? Vai reduzir. Não está se sentindo bem? Vai reduzir. O teu carro começou a fazer qualquer barulho? Vai reduzir a velocidade. Claro, para manter a estabilidade. Letra B, trafegar em zigue-zague não vai resolver, afinal de contas, o vento ele está vindo em linhas retas, então não vai resolver. Acelerar para aumentar a força vai acontecer ao contrário. Por quê? Quanto mais rápido você tiver, menor será o atrito, menor será o contato dos pneus do teu carro com a pista. Por isso que, quanto mais rápido você tiver, qualquer manobrinha que você faça, o carro vai bruscamente virar, porque ele não tem quase nada de atrito com o chão. E segurar o volante levemente não vai reduzir o risco de capotagem, muito pelo contrário. Se eu estou com uma velocidade alta e o meu volante está frouxo, digamos assim, eu tenho um risco muito grande de me envolver, sim, de ocasionar uma capotagem. Por isso que também não será. Então, resposta correta, o condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral, numa rodovia, deverá reduzir a velocidade para manter a sua estabilidade. Questão 8. A visibilidade do condutor é influenciado pela via, principalmente. Então, ele já contou que essa influência que ele destaca é uma influência negativa. Por quê? Porque ele está sendo influenciado. Quando você é influenciado, pode ser de uma maneira negativa, e ele já deixou claro que tem a ver com a via. Então, quando
que você vai ter uma dificuldade de visualizar a via? Letra A, pelo número de faixas de trânsito. Letra B, pela presença do passeio. Letra C, pelos pedestres ao longo do percurso. Pedestre não tem a ver com via, então descarta essa questão aqui. E letra D, pelas mudanças de direção. Aclives, aclive é o que sobe e declive, que é o que desce. E agora, o que vai influenciar, o que vai prejudicar o condutor? O número de faixas não vai prejudicar, muito pelo contrário, vai ampliar ainda mais a visão do condutor. A presença do passeio também não vai influenciar, não vai atrapalhar a condução. Agora, pela mudança de direção, quando se vira para a direita, você vira sem ter visão. Quando você vira para a direita, você vira sem ter visão. Quando você vai fazer uma curva na rodovia, você não tem visão até você entrar na curva. Quando você tem um aclive, que é o que sobe, ou um declive, que é o que desce, você dificilmente vai conseguir ver o que está no final do aclive ou no final do declive. E isso sim vai influenciar, isso vai atrapalhar a visibilidade do condutor. Então, resposta correta, letra D, perdão. A visibilidade do condutor é influenciado pela via, principalmente pelas mudanças de direção, aclives e declives. Todo condutor deve praticar a direção defensiva e, assim, todo motorista defensivo deve. Se ele está falando numa direção defensiva, são todas aquelas ações, aquelas atitudes, positivas, certo? Então, o número 1, ele diz assim: redobrar a atenção ao conduzir veículo em situações de neblina e cerração. Com certeza, por quê? Se eu tenho neblina, se eu tenho cerração, o visual da pista, ele vai estar bem comprometido. Então, sim, eu vou precisar redobrar a atenção. Se eu sei que o número romano 1 está certo, eu posso descartar as que não têm a presença do número romano 1. Por exemplo, a letra C. Tá vendo que a letra C não tem número romano 1? Então, já descarta, já deixa ela fora. 2. Manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais com comportamento imprudente ou agressivo em relação aos demais usuários das vias. Com toda certeza, essa pessoa pode estar sob efeito de bebida alcoólica ou efeito de alguma droga ou, em situações até um pouquinho piores. Então, sim, é uma atitude de direção defensiva manter-se afastado de qualquer condutor que tenha esse tipo de atitude, que exibe esse tipo de manobra, porque sim, ele pode colocar a tua vida em risco. Então, sabendo que a 1 e a 2 estão certas, eu também posso descartar a que não tem a presença do número romano 2, que no caso é a letra B. Percebam que só até aqui eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E o 3 vai dizer o seguinte: conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicionando-as, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento, sim, com certeza. Conhecer o que eu estou transportando, acondicionar corretamente, fixar corretamente, vai diminuir o risco no caso de um sinistro, de uma colisão, desses objetos não acabarem prejudicando ou até machucando o condutor. Então, sim, o número romano 3 também está certo. Então, percebam que a única que tem número romano 1, número romano 2, número romano 3 é a letra A, pois sim, todas as alternativas estão corretas. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são. E agora? Letra A, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra B, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra C, admissão, compressão, explosão e escapamento. Ou a letra C, ignição,
escapamento, compressão e alimentação. E agora, quais será que são os 4 tempos de um motor a combustão interna? Olha essa dica. A, C, E, E. A, C, E e E. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Por quê? O combustível, a mistura, né, ar mais combustível, que é o sistema da alimentação, ele vai ser admitido, ele vai ser comprimido, ele vai explodir através da faísca da vela de ignição e sim, esses gases serão eliminados pelo escapamento. Então, ACEE, admissão, compressão, explosão e escapamento. O motorista do veículo A, então o motorista do veículo, olha, ele está apontando aqui, aproxima-se de uma curva acentuada à direita, conforme a figura. Poderá perder o controle do veículo, sair da faixa de rolamento e colidir com o veículo que trafega em sentido contrário, ou seja, com esse veículo aqui, em função da ação da força centrífuga. Qual que é a força centrífuga? O que a força centrífuga faz? Ela tende a jogar o veículo para fora da curva. Então, aqui, ó, é a parte de fora da curva. Então, a tendência é jogar exatamente na direção desse outro veículo. Só que para evitar esse tipo de colisão, o que o motorista do veículo A deverá fazer? Manter-se à direita, diminuir a velocidade antes da curva. Letra B, frear o veículo no meio da curva e manter-se à esquerda. Letra C, manter-se à direita e aumentar a velocidade antes da curva. Ou letra D, aumentar a velocidade na curva e manter-se à esquerda. Primeiro, dica, você não vai frear na curva, nem vai aumentar a velocidade na curva, nem antes e nem dentro. Você vai sempre diminuir um pouco a velocidade, ou seja, manter-se à direita e diminuir a velocidade quando? Antes da curva. Manter-se à direita e diminuir a velocidade antes da curva. Dentro da curva, eu não vou frear. Por quê? Se eu frear aqui, eu não vou fazer essa trajetória. Eu vou acabar passando direto e vou parar lá na contramão. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a Permissão para Dirigir, que é a PPD, somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Letra A, em cópia autenticada por um cartório. Letra B, junto com a carteira de identidade. Letra C, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo, ou letra D, em original. Primeiro, se ele está falando da carteira e se ele está falando da permissão, ele está falando do documento do condutor. Então, não tem nada a ver com o documento do veículo, certo? Segunda dica, a Carteira Nacional de Habilitação, ela é expedida de forma original pelo Detran, certo? Ele é um documento oficial. Então, ele não poderá ser utilizada em cópia. Também não precisa ser junto com a carteira de identidade. Por quê? Na própria CNH, na própria PPD, você já tem seu nome completo, nome do pai, nome da mãe, CPF e o RG. Então, não precisa apresentar junto com nenhum outro documento, porque ele, por si só, já é um documento completo. Então, só nos resta em original, sim. Tanto a CNH quanto a PPD ou mesmo o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, deverão ser apresentados em formato original, na versão digital ou na versão física, porque ambos são versões originais. Uma está em formato físico, impresso, e o outro está na versão
digital dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação. A menos que já se encontre sobre a zona de cruzamento. Quando acender a luz amarela do sinal luminoso, o condutor deve. Lembrando que toda a sinalização na cor amarela, todas as placas amarelas, são sinalizações de alerta, de advertência, de algo que vai acontecer. O que ele está dizendo? Se acendeu a luz amarela, ele está alertando que o sinal vermelho na sequência vai acender também. Então, se você já começou a travessia, você vai concluir. Só que se você ainda não começou a travessia e acendeu a luz amarela, o que você vai fazer? Letra A, aumentar a atenção, reduzir a marcha do veículo e parar. Letra B, buzinar e completar a travessia. Letra C, reduzir a velocidade do seu veículo e completar a travessia do cruzamento. Ou letra D, aumentar a velocidade do veículo. Bom, se ele já deu uma luz de alerta, você não vai aumentar a velocidade, muito menos buzinar e completar a travessia, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir a velocidade, só que você vai ter que parar. Por quê? Porque ele já contou que vai ficar vermelho, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a sua atenção, vai reduzir a marcha ou a velocidade do seu veículo e vai parar antes da linha de retenção. O que é a linha de retenção? Não tem lá a faixinha de pedestre? Não tem uma linha antes da faixinha de pedestre? Essa linha chama-se linha de retenção. É como se fosse um muro que está protegendo o pedestre. Então, o veículo tem que parar um pouquinho antes dessa faixa de retenção. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de poluentes. Presta bem atenção, olha a palavra-chave aqui, por quê? Ele já contou que uma das causas é o quê? É a emissão de gases. Lembrem-se dessa dica. Emissão de gases. Por quê? Porque na resposta correta para essa questão, vai ter que ter algo relacionado com a emissão de gases, responsável pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a tem que ter alguma coisa relacionada com a emissão de gases. Letra A, criação de normas que estabelece o nível máximo de gases emitidos pelos veículos. Letra B, introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades. Letra C, criação do Ministério do Meio Ambiente, que passa a ser responsável pelas condições ambientais do país. Ou letra D, difusão de pesquisas sobre novos combustíveis como o carvão para substituir o petróleo. E aí eu te pergunto, qual a única alternativa que está falando da emissão de gases? É a letra A, a criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos, que é a nossa resposta correta. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Então, ele deu medida 1, medida 2, medida 3 e ele quer saber. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto. Quais estão corretas? Número 1, usou luvas de proteção com toda certeza. Por quê? Eu não posso entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, com os fluidos orgânicos, como sangue, saliva, suor. Por quê? Eu posso adquirir doenças infecto-contagiosas. Então, sim, número romano 1 está certo. Olha a dica. Se eu sei que o número romano 1 está certo, eu posso descartar as que não têm a presença do número romano 1. 2.
comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Tá certo? Com certeza. Porque se eu não comprimir esse ferimento, dependendo do tempo que essa pessoa sangrar, ela poderá sim entrar em óbito. Então, número 2, né, número romano 2, também está certo. Sabendo disso, eu posso descartar novamente a que não tem o número 2, que é a letra D. Aqui eu já tenho 50% de chances de acertar essa questão. E o 3 fala que chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Com certeza, então, nesse caso, os 3 números romanos estão certos, que no caso é a letra C, ó. Tem número romano 1, que é representado por um risquinho, tem o número romano 2, que é representado por 2 risquinhos, e tem o número romano 3, que é representado por 1, 2, 3 risquinhos. Então, sim, as 3 alternativas estão corretas. Usou luvas de proteção, comprimiu o ferimento com gaze ou pano limpo e chamou o socorro, detalhando as informações sobre a vítima. Fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes são, pessoal, se aqui ele está falando que contribuem para um trânsito violento, são as atitudes negativas, que vai tornar o trânsito pior, mais complicado do que já é. Tá? Então, tem que ser atitude negativa, não é positiva, é negativa. Letra A. Pensar em conjunto, respeitar os direitos dos outros, isso é uma atitude positiva, então não é. Letra B. Respeitar os direitos de trânsito. Aliás, respeito aos direitos de trânsito, sim, isso também é positivo. Letra C. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso do veículo. Aqui nós já temos algo suspeito, algo duvidoso. E na letra D, planejamento de horários e percursos. Isso aqui também é positivo. Então, percebo que a única atitude ruim que pode prejudicar, que pode piorar o trânsito é a letra C. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos são fatores que contribuem para um trânsito violento e propenso a acidentes, ou mais corretamente, propenso a sinistros. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são. Vamos entender as informações que ele deu. Então, marca longitudinal é aquela marca que separa, né, as vias, linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar. Então, nós vamos ter linhas contínuas e linhas seccionadas. E, afinal, qual delas vai permitir a ultrapassagem? Letra A, contínuas. Letra B, seccionadas. Letra C, amarelas, contínuas ou seccionadas. Ou amarelas contínuas, que permitem. Primeiro, não tem como elas serem contínuas e, ao mesmo tempo, seccionadas e permitir a ultrapassagem. Por quê? Porque a contínua, ela vai proibir, enquanto a seccionada, ela vai permitir. Então, descarta essa daqui. A letra D, ela fala em amarelas contínuas, mas as amarelas contínuas estão advertindo que existem fluxos de sentidos opostos, certo? E não está falando da ultrapassagem, então descarta. Então, notem que nós ficamos entre contínua, que é uma linha comprida, e entre a seccionada, que é uma linha tracejada, pontilhada, interrompida. E aí, qual delas que vai permitir ultrapassar? Será a letra B, as seccionadas. As seccionadas, pontilhadas, tracejadas, são as que permitem, e a contínua é a que proíbe a ultrapassagem. Então, a que permitem são as seccionadas, letra B de bola.
A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Letra A, aumento da poluição sonora. Letra B, não contribui com a preservação do meio ambiente. Letra C, reprovação na inspeção veicular. Ou letra D, o deslocamento de forma segura e confortável. Bom, se ele está dizendo para manter em bom estado, isso vai gerar algo positivo. Então, não vai aumentar a poluição sonora, nem vai não contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao contrário, se você mantém teu veículo em bom estado, você vai contribuir e não o inverso. E na letra C, reprovação na inspeção veicular. Se está em bom estado, ele não vai ser reprovado. E sim, você vai ter um deslocamento de forma segura e confortável, letra D. Deslocamento de forma segura e confortável. Quero deixar uma super dica para você que ainda não conhece. Quando você estiver fazendo, seja simulado ou mesmo vendo os vídeos das questões mais cobradas, uma super dica para garantir a sua aprovação. Copiem a pergunta, no caso, a legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. E copiem a resposta correta, o deslocamento de forma segura e confortável. Você vai estar aumentando em 30% as chances de, se essa questão cair, você conseguir acertar ela. Todo condutor deve praticar a direção defensiva, mas afinal de contas, o que é direção defensiva? Direção defensiva são os atos, são as ações, as atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de risco. E ele continua: motorista defensivo deve saber que condições adversas são. O que são condições adversas? Letra A, procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Letra B, os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Letra C, os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios, a direção e a suspensão. Ou letra D, as reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Bom, ele quer saber das condições adversas. As condições adversas serão sempre 8. E a resposta correta tem que começar com F ou F. Por quê? Fatores ou combinação de fatores. E isso está na letra B de bola. Por quê? Porque as condições adversas, eles são um conjunto, é uma combinação. Então, são fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E caso ele perguntasse quais são, é só vocês contarem aqui, tiver 8 itens e marcar por que será a resposta correta. 20. Considere as seguintes condições. Então, temos condição 1, 2 e 3, e ele quer saber: para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir condições dispostas apenas em. Se eu quero aumentar minha segurança no trânsito, são atitudes positivas que eu preciso ter para garantir essa segurança no trânsito. 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Aqui fica um pouquinho confuso, mas é mais ou menos assim. Um exemplo: se alguém pedir gentilmente para você fazer alguma coisa, é muito bem provável que você vá fazer. Agora, se alguém chegar e te obrigar, te impor a fazer algo, você talvez não queira fazer. Então, isso que ele quer dizer, que os direitos e deveres pensados e refletivos, eles são melhores incorporados do que aquelas situações que são impostas, que você tem o dever, a obrigação de fazer.
Então, sim, o número romano 1 está certo. O 2 fala que o status social deve ser priorizado para se obter respeito do outro. Resumindo, trocando em miúdos assim, se você tem um carro bom, se você tem um carro novo, se você tem um carro do ano, se você tem um carro caro, você vai ter respeito. Agora, se o teu carro for simples, não for um carro tão novo assim, você não vai ter respeito. Isso não é verdade. O status social não tem nada a ver com o respeito. Por quê? O CTB ele deixa bem claro que todos os usuários das vias, seja o pedestre, seja o motociclista, seja o ciclista, seja a pessoa que dirige o veículo pequeno, o automóvel pequeno, caminhão, carreta, enfim, todos têm os mesmos, presta bem atenção, os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente qual veículo ele tenha, independente de quantos anos de carteira ele tenha. Então, com certeza, isso aqui está errado. Então, ó, dica, sabendo que a 1 está certa, eu posso descartar a que não tem a número 1, que nesse caso é a letra D. Sabendo que a 2 está errada, eu posso descartar a que tem a número 2, que no caso é a letra B. Percebam que vocês já têm 50% de chances de acertar essa questão. E a 3 fala que a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, sim. Dialogar, conversar, pensar, refletir sobre as situações que ocorrem no trânsito, sim, devem ser valorizados, devem ser priorizados. Então, com certeza, a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, ou seja, número romano 3, né, que são os 3 risquinhos, também está correto. Então, 1 e 3 estão corretas. São atitudes que vão garantir a segurança no trânsito. 21. Analise a figura. Então, tem aqui um pedestre, temos aqui uma faixa de pedestre, ele diz, Sua Excelência, o senhor pedestre. E ele continua. A revista Abramet, no 25 de maio, entre maio e agosto de 1998, adaptada e tal. Analise a questão. Quem tem prioridade numa cidade? O automóvel ou o ser humano? Essa regra aqui, ela é bem simples. Sempre vai ser o ser humano. Por quê? Porque ele é mais vulnerável, ele é mais frágil. Se ele se machucar ou mesmo se ele perder a vida, ele não vai ressuscitar no outro dia. Ele não vai se curar num passe de mágica. Então, sim, a prioridade no trânsito ele vai começar com o ser humano, com nós, condutores, pedestres, passageiros, enfim. Na mesma proporção que a primeira preferência no trânsito, a prioridade no trânsito começa com o pedestre, a sinalização que prevalece sobre todas as demais serão as ordens de quem? Do agente de trânsito. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ele prossegue. Analisando a figura e a questão acima, é correto afirmar que qualquer condutor habilitado de veículo, mesmo não tendo conhecimentos profundos de direção defensiva, com base no bom senso, responderá que os pedestres contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito ao cruzarem as vias fora da faixa de travessia sinalizadas? Letra B. A calçada e as ruas são vias de trânsito de veículos e qualquer pedestre é um risco à segurança no trânsito. Ó, calçada, eu posso circular com o meu carro na calçada? Letra C. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina? É aquela questão que eu pontuei com vocês. Se você hoje se machucar, você vai ter um tempo para se curar. Se a pessoa amanhã perder a vida, ela não vai ressuscitar no outro dia, o veículo não. O veículo, se a gente estragar, se der um problema, se der perda total, que é o que a gente chama de PT, você vai trabalhar, você vai conquistar, se teu carro tiver seguro, o seguro vai cobrir, vai comprar outro exatamente igual. E a vida não. A nossa vida não tem como repor, não tem como ressuscitar no outro dia, caso a pessoa perca a vida no trânsito. E a letra D fala que muitos condutores cometem infrações de trânsito que deveriam ser atribuídas somente ao pedestre. E aí?
Você, com o seu bom senso, tendo uma ideia de direção defensiva, sabendo que o pedestre tem a primeira preferência, qual alternativa seria a correta? Acertou quem respondeu a letra C, que sim. Qualquer ser humano é mais importante que qualquer máquina. Sempre que falarmos em prioridade no trânsito, lembrem-se sempre defesa da vida. Por quê? Porque a vida não dá para repor, não dá para reconstruir, certo? Então, fiquem com essa dica aí que qualquer questão que caia, falando desses temas aí, vocês vão conseguir acertar. 22. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é. Anota essa super dica. Se você anotar, se você lembrar, você não vai errar essa questão. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares, exatamente. Não vai falar de pés, nem de pernas, nem de calcanhares. Vamos ler as alternativas? Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Falou de pés? Falou de pernas? Falou de calcanhares? Não. Letra B. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Falou de pé? Falou. Então, descarta. Letra C, mesma coisa. Pé esquerdo levemente apoiado na embreagem. Falou de pé? Descarta. Letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência não é. Por quê? A tua mão ela tem peso. Se você permanecer com ela muito tempo sobre a alavanca do câmbio, isso vai ter um desgaste prematuro. Então, sim, letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E tem uma segunda posição muito cobrada, que são braços ligeiramente dobrados. Então, ou ele vai falar de mãos, ou ele vai falar de braços. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Questão 23. A placa R28 regulamenta o quê? Lembrando que todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e condições na utilização das vias. O que tem dentro dessa placa? Bom, tem duas setas. Uma está apontando para baixo e a outra está apontando para cima. Imagine uma via, né? Nós temos aqui uma via de trânsito, uma seta está apontando para lá e uma seta está apontando para cá. E aí, o que será que isso significa? Letra A, duplo sentido de circulação. Letra B, ultrapassagem pela direita. Letra C, siga em frente. Ou letra D, siga em frente à esquerda. Bom, seguir em frente não é. Em frente à esquerda também não é, muito menos ultrapassagem pela direita. Então, será a letra A, duplo sentido de circulação. A placa R28 regulamenta duplo sentido de circulação, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. 24. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Vamos trocar uma palavra aqui? Ela não chega, ela é anota aí. Ela é transmitida. Gente, escrever com mouse não é fácil, tá? Mas imagine que aqui seja a palavra transmitida. Pega essa dica. Letra A, rodagem. Letra B, ventilação. Letra C, carburação. Ou letra D, transmissão. Se ela é transmitida, é pelo sistema de transmissão, sim. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema de transmissão. Um condutor trafegando com seu veículo a 90
quilômetros por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto, fica de repente sem freios. A atitude correta nesse caso é: letra A, colocar o câmbio em ponto morto, puxar com força o freio de mão. Vou dar uma dica importantíssima. Esqueçam qualquer coisa que fale com força, com a máxima pressão. Nada que você fizer na direção, você vai fazer com força, ou com a máxima pressão, ou mesmo com a máxima velocidade. Tem que ser sempre situações, digamos assim, mais neutras, tá? Não vai usar intensidade. Letra B. Reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Vejam que a letra B, ela já traz mais essa neutralidade, certo? Na letra C, acionar as luzes de emergência, que é o pisca-alerta, aquele triângulozinho que tem ali no botãozinho, buzinar e puxar com força o freio de mão, ó. Tá vendo que novamente ele tá aplicando a palavrinha força? Letra D. Reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais da embreagem e freio ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. Ó, novamente utilizando força. Se você lembrar desta dica, que você não vai usar força, não vai pisar com a máxima pressão, nem nada do tipo, você vai manter uma neutralidade, digamos assim, você já teria acertado essa questão, porque sim, a resposta correta é a letra B, de bola. Caso, né, o condutor fique sem freio, vai reduzir as marchas sucessivamente. O que quer dizer isso? Exemplo, se ele estava em quinta, ele vai por quarta, terceira, segunda, até chegar na primeira marcha, ou até chegar na primeira. E aí sim, ele vai puxar o freio de mão, só que, ó, suavemente. Então, reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Corram, fujam. Se ele falar com força, com a máxima pressão, enfim, fujam, porque vai estar errada. E se você lembrar apenas dessa dica, você com certeza teria acertado essa questão. 26. A placa A10B adverte. Primeiro, todas as placas na cor amarela são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vejam que antes do número vem a letrinha A. Esse A vem de advertência. Fosse, por exemplo, uma placa vermelha, uma placa de regulamentação, aqui teria a letrinha R. Olha a dica. Estão vendo que depois do número existe uma letra B, aqui poderia ser A ou B. O que vai mudar? Pois bem, se fosse uma letrinha A, seria esquerda. Como é uma letrinha B de bola, significa direita, exatamente. Não são todas as placas, mas 90% das placas que tem depois do número a letrinha A ou B, A significa esquerda e B significa direita. Também pode ter a letra C, como é o caso da plaquinha de regulamentação de estacionamento, que ela vai ter o A, o B e o C. Mas isso é matéria para outro vídeo. Então, sabendo disso, que tem que ser à direita, eu poderia facilmente descartar as que estão falando da esquerda. Concordo comigo? Então, ó, eu já descartaria a letra C, mas, claro, vamos ler todas as alternativas. Na letra A, siga à direita. Só que vejam que ele não está apontando para seguir nem para a direita e nem para a esquerda. Concordam comigo? Então, vamos descartar. A letra B, ele fala que é um entroncamento oblíquo. Realmente, é um entroncamento oblíquo, tá certo? Tanto a letra B quanto a letra C. Só que agora, é a direita ou será que é a esquerda? Bom, como nós temos ali a nossa dica, né, da letra B, que significa direita, eu já saberia tranquilamente
que a resposta correta para essa questão seria a letra B de bola, que é o entroncamento oblíquo à direita. Na letra C, ele vai falar em entroncamento oblíquo à esquerda. E na letra D, ele vai falar em confluência à direita. Mas, sabendo dessa dica aí, a gente já teria acertado essa questão. Então, ó, para quem tiver com a apostilinha em mãos, caso seja a apostila da editora São José, você vai encontrar essa plaquinha lá na página 38. Se você tiver a apostila de outras editoras, vai lá na parte de legislação, na parte de sinalização, você vai encontrar na página, na minha, pelo menos na página 38, na segunda coluna, a primeira plaquinha, o A10A, que é o entroncamento oblíquo à esquerda, que é no lugar do B, a letra A, que não é a resposta correta. Na sequência, você vai ter o A10B, que é o entroncamento oblíquo à direita, que é a nossa resposta correta. Então, para essa questão 26, a placa A10B adverte que existe um entroncamento oblíquo à direita. Lembrando que as plaquinhas amarelas são informações futuras, são coisas que irão acontecer. Então, fica mais fácil também você lembrar dessa dica para você acertar quando quer essas questõezinhas aí de placas amarelas. 27. Dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão, aparelhos auxiliares de audição, prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou mesmo da renovação da licença para conduzir será punido com. Primeira pergunta que eu recebo, Prof. Lu, o que é lente corretora de visão? Gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma lente corretora de visão. Ah, professora, mas eu conheço isso daí por óculos. É a mesma coisa. Só que aqui ele está usando um termo assim mais chique, digamos assim, de acordo com a questão. Lente corretora de visão e não óculos. Óculos é o nome popular, mas o correto é lente corretora de visão. Por quê? A lente corretora de visão, ela poderia ser o famoso óculos, ela poderia ser uma lente de contato, né? Eu poderia estar usando uma lente de contato, é a mesma lente corretora, por isso que ele não faz associação a óculos, senão ele ficaria específico apenas para o óculos, certo? Agora, lente corretora poderia ser óculos, poderia ser uma lente de contato, enfim. Além de outros aparelhos, né, para que a pessoa possa dirigir. Eu, por exemplo, sem óculos, eu tenho miopia. Então, para longe, eu não enxergo nada. Eu necessito do óculos para poder dirigir. Por isso, que na minha carteira vem lá a letrinha referente ao óculos, que é a letrinha A, ok? Na letra A, ele vai falar assim, remoção do veículo e apreensão da carteira nacional de habilitação. Na letra B, multa apenas. Na letra C, apreensão da carteira nacional de habilitação apenas. E na letra D, multa e retenção do veículo. Vamos começar por eliminatória. Primeiro, quero te lembrar do seguinte. Toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo para consertar, tiver algo faltando, tá faltando a lente, tá faltando o aparelho de audição, tá faltando a prótese, vai gerar a retenção para regularização. Ah, mas então quer dizer que a resposta correta é a letra D? Sim, é a letra D. Na letra A, quando ele fala em remoção, só iria gerar a remoção se ele falasse que esse condutor está estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, certo? Também não tem como ser apenas multa, porque multa seria uma atitude errada. Por exemplo, avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é uma atitude errada, então é apenas multa. Também não é nada grave para se gerar a apreensão da carteira. Então, sim, resposta correta é a letra D, de dado, multa e retenção do veículo. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar,
sempre vai gerar a multa, mais a EMA. O que é uma EMA? É uma medida administrativa. Começa com a letra R, que nesse caso seria a retenção do veículo. Quando estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, essa EMA seria a remoção, que também vai começar com a letra R. Remoção, retenção, recolhimento. Tá? Então, tem algo errado, tem algo faltando, tem algo para arrumar, vai gerar a retenção do veículo para a regularização. 28. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Mesmo que ele não dissesse que é duplo sentido de circulação, notem que a faixinha do centro é na cor amarela. Se é amarela, significa que uma pista está indo e a outra pista está vindo. Sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. E aí ele quer saber, nessa situação, infração de trânsito ocorre apenas em relação a quais veículos? Bom, vamos começar pelo veículo 1. O veículo 1 está estacionado corretamente, ele está na mesma direção da pista, né? Não está bloqueando a via, não está próximo ao cruzamento, então o veículo 1 está certinho. O veículo 2, ele está indo daqui para lá, ó, tá vendo a setinha em cima do capô dele, ó? Todos eles, a setinha do capô tá apontando a direção que ele tá indo, tá? Não é um desenho aleatório, é a setinha, a direção que ele tá indo. Só que a pista tá vindo de lá para cá. Então, ele está onde? Ele está na contramão de direção. Então, ele está cometendo infração. Então, o 2 tá errado. E o 3, notem que ele ainda deu a referência, ó, em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, eu preciso manter uma distância de 5 metros. Então, ele deveria estar para cá, ó, desses 5 metros. Então, ele está errado porque ele não está guardando essa distância. Ou seja, o veículo 2 e o veículo 3, eles estão cometendo infração de trânsito. Aqui, sim, pode ser passível do quê? De uma EMA de remoção do veículo. Por quê? Porque eles estão atrapalhando a circulação dos demais. A não ser que esse veículo aqui esteja estacionado num local próprio, num estacionamento próprio, somente na direção errada. Aí não vai gerar a remoção. Agora, esse daqui que está estacionado próximo da esquina, atrapalhando a visão de quem está vindo daqui, ele poderá, sim, ter o seu veículo removido. Então, tanto estacionar na contramão, quanto não respeitar os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele vai, sim, gerar uma infração de trânsito. Então, infração, carrinho 2 e também no carrinho 3. 29. Nos semáforos, o condutor deve... Bom, vamos lembrar do semáforo? Na cor verde, eu posso seguir, correto? Na cor amarelo, eu tenho que o quê? Reduzir. Se eu já tiver iniciado a travessia, eu vou continuar. Se eu tiver antes de iniciar a travessia, antes da faixa de retenção, aquela faixinha, tem a faixinha de pedestre, né? Que ela é assim, zebradinha, e tem uma faixinha antes dela. Essa faixinha chama-se faixa de retenção. Se eu tiver antes dela, eu vou ter que parar e aguardar. E se tiver vermelho, é claro que eu vou ter que esperar. Por quê? Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação, correto? E vale lembrar que se você tiver na tua PPD, que é a permissão para dirigir, que tem validade de 12 meses, você não pode ter de infração grave e nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Ou seja, se você tiver uma infração gravíssima por avançar o sinal vermelho ou a placa de pare, que é gravíssima, 7 pontos, você terá a sua PPD cassada. Então, vamos às alternativas. Letra A. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção, antes dessa faixinha aqui, a princípio é que faz mais sentido. Letra B.
Partir cautelosamente, caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja no vermelho, não. Se estiver no vermelho, eu estou cometendo uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, vamos descartar essa daqui. Letra C. Prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento. Eu só vou prosseguir na luz amarela se eu já tiver iniciado a minha travessia. Ele não falou que iniciou a travessia, ele falou que você vai prosseguir, mesmo o sinal ficando amarelo. Então, pode descartar. Na letra D, parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Não, eu vou parar na luz amarela se eu não tiver iniciado a travessia, se não tiver passado da faixa de retenção. Concordo comigo? Então, também vou descartar a letra D de dado. Então, notem que a única que vai fazer sentido e que está correta é a letra A. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. E aqui, pessoal, quero aproveitar e deixar uma outra dica bem importante para vocês. Tem uma questão caindo muito falando do semáforo. Só que ele não está perguntando da luz. Claro, que no verde eu vou seguir, que no amarelo eu vou parar, vou reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção, e que no vermelho eu vou parar porque avançar o sinal vermelho na placa de pare, infração gravíssima, 7 pontos. Porém, ele cai uma questão perguntando assim, qual é o formato das cores do semáforo? Qual que é a cor do semáforo? Aliás, qual é o formato do semáforo? Bom, o semáforo em si, ele vai ser aqui, ó, no formato quadrado, retangular, perdão. Certo? Concordam comigo que ele vai ser assim. Só que a luz, em qual formato que a luz acende? A luz, ela vai acender no formato circular. Qualquer uma das 3 cores, elas vão piscar, elas vão acender no formato circular. Então, sim, é no formato circular. E ele ainda pode perguntar das cores, colocar lá número 1, número 2, número 3 e perguntar aonde que está, por exemplo, a cor verde, aonde que está a cor vermelha. Então, vou deixar essas 2 questõezinhas aqui para vocês olharem, para vocês verem, para vocês aprenderem, para vocês conhecerem que se caso ela cair aí na prova de vocês, vocês não vão errar. Então, se ele perguntar do formato da luz, a luz vai acender, a luz que vai piscar vai ser no formato circular, e se ele perguntar da numeração, aí vale lembrar que o vermelho e o verde são as 2 cores que eles vão cobrar na prova, e que essa questãozinha aqui, para se caso cair, claro, vocês conseguirem acertar essa questão. A cor vermelha, por exemplo, ele sempre vai estar no semáforo que tiver de pezinho, vai estar no número 1, e no semáforo que estiver deitado, vai estar no número 4. Se ele perguntar da luz verde, no semáforo vertical, que é o que está em pé, ele vai estar no número 3, e no semáforo horizontal, que é o que está deitado, ele vai estar no número 6. Então, deixa essa questão anotadinha aí, que esse caso cair, com certeza, vocês vão conseguir acertar também. E 30 é uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. O que é uma MA? Vamos começar com dica? Se você acompanhou o vídeo desde o começo, você já vai lembrar que a MA, ela sempre será igual a uma R. Nossa, professora, é uma fórmula E, para te ajudar. Por quê? A medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Eu não preciso nem ler as alternativas para saber que a única que começa com a letra R é a letra B, recolhimento do certificado de licenciamento. E será que está certo? Vamos analisar. Bom, na letra A, ele vai falar em suspensão do direito de dirigir. Na letra B, recolhimento do certificado de licenciamento. Na letra C, apreensão do veículo.
E na letra D, cassação do documento de habilitação. Bom, a única que começa com a letra R é a letra B, recolhimento do certificado de licenciamento. E, ó, vou mostrar mais. Se você tiver com a tua apostila em mãos aí, pega lá na página de infrações. Na minha apostila aqui, por exemplo, infrações, ele vai começar na página 21. Vai falar ali dos recursos de multa, infrações. E na página 22, ele vai falar de penalidades. Então, o que são penalidades? Penalidade é o quê? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, então descarta, porque não é uma MA e sim uma penalidade. Aí, prosseguindo na próxima página, ele vai falar da cassação do documento de habilitação, que também vai ser uma MA. Então, vejam que só restou a letra B. A apreensão do veículo também. Aliás, eu nem sei se tem mais apreensão do veículo. Tem que dar uma pesquisadinha sobre esse assunto aqui, que teve algumas alterações, mas eu ainda não tive tempo de ler sobre. Mas as MAs ou as medidas administrativas que na sua apostila, se for da editora São José, está lá na página 23, vai ser o quê? Veja que tudo começa com R. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, vai ter o transbordo do excesso de carga. Porém, precisa existir o quê? A retenção para o transbordo do excesso de carga. Recolhimento de animais soltos, realização de exame e realização de teste de alcoolemia ou perícia. Então, vejam que todas as alternativas das MAs ou medidas administrativas começam com a letra R, que nesse caso será o recolhimento do certificado de licenciamento. Concluído, com muito sucesso, mais um videozinho de simulado. Lembrando que esse simulado aqui, ele faz parte do nosso mega combo, do nosso e-book, do nosso PDF, com mais de 300 questões para ajudar você aí do outro lado a garantir a sua aprovação. Além de você poder acompanhar, poder anotar dicas, macetes, poder imprimir, né, para você poder estar solucionando aí essas mais de 300 questões, só as mais cobradas, não é todas, são só as mais cobradas aí para ajudar você a garantir a sua aprovação, independente em qual estado do Brasil você esteja. Gratidão pela sua companhia, gratidão pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui e continuo desejando a todos vocês muito sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para a sua família. Deixo aqui o meu abraço carinhosíssimo a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.